Olá, eu sou a coordenadora Márcia do Colégio Meu Futuro. Estou aqui para dar início à nossa live com o projeto Saúde Mental em Tempos de Pandemia, com a nossa querida e amiga psicóloga Eliuda Gomes, que estará tirando algumas dúvidas e respondendo algumas perguntas de nossos alunos, professores e responsáveis. Fique conosco! Boa tarde. Meu nome é Elilda, sou psicóloga, fui convidada pela coordenadora Márcia do Colégio Meu Futuro para participar desse projeto, desse tão importante projeto que fala sobre a saúde mental em tempo de pandemia. Por que é importante falar sobre esse assunto, né? Saúde mental. É importante porque nós estamos vivendo momentos bastante difíceis, momentos onde todos nós, quanto população mundial, fomos pegos de surpresa em relação a um confinamento. Né? Fomos levados a sair da nossa rotina, da nossa convivência, das nossas relações pessoais e nos isolarmos. Né? A orientação foi dada em relação a nos isolarmos. E isso, com certeza, afligiu em muito a capacidade mental de toda a população. E essa questão, ela não escolheu nenhuma faixa etária. Podemos observar crianças, adultos, pessoas de terceira idade, todas passando por momentos de grandes conflitos emocionais, porque foram privados, estamos sendo privados ainda de nossas relações interpessoais. E é muito importante estarmos abordando este assunto, inclusive no mês de setembro, foi separado, né, foi destacado como mês do Setembro Amarelo para se falar sobre a questão da saúde mental, que é uma questão importante a se falar o ano inteiro, né, durante todo o ano. Mas esse mês é um mês que vem sendo muito importante, de suma importância, para que a bandeira seja levantada. E esse assunto seja um assunto que seja discutido em todas as classes, em todas as idades. A melhor forma de se enfrentar, do enfrentamento nas questões emocionais, é o esclarecimento, é a informação, é a orientação. Essa é a melhor maneira que temos para podermos aprender a lidar com a nossa saúde emocional. A melhor forma de nos conhecermos é parar para poder observar, né? Buscar orientação e, através da orientação, aprendermos a lidar com as nossas emoções. Então, eu quero convidar você a ficar conosco durante esse tempo. Temos algumas perguntas de professores, pais e alunos. Estaremos aqui tentando responder a todas e que você possa ser alcançado através das informações e que essas informações possam te ajudar de alguma forma. Quero agradecer aqui imensamente ao Colégio Meu Futuro, à coordenadora Márcia, a todo esse projeto. É um projeto lindo e de suma importância e fico muito feliz pela iniciativa de vocês de trazer esse assunto, essa temática para uma discussão. Quero aqui agradecer e me colocar à disposição de vocês para qualquer necessidade que se faça posterior.
Across your face, moved us to the light, terrified your name. It's something faint. This is not a place, not yet awake. I raised the lake, still alive from love. Still alive from love. Oiê, meu nome é Vitória Sampaio de Souza e eu sou do 7º ano. Bom, hoje vou estar dando 5 dicas para saúde mental no meio da pandemia, espero que ajude. Primeira dica, use a tecnologia ao seu favor, converse com amigos, familiares, quem se importa para você se distrair ao máximo. Segunda dica, cuidado com o excesso de informações, não fique pesquisando muito sobre o Covid e como que está a situação, senão você vai prejudicar a sua saúde mental cada vez mais e mais. Terceira dica, procure hobbies, procure atividades que te façam bem para o seu bem-estar e façam você passar o tempo. Quarta dica, estabeleça uma rotina diária, planeje seu dia um dia antes de como vai ser, planeje suas tarefas e etc. Quinta dica, cuide bem do seu sono, estabeleça o horário de quando você vai acordar e dormir. E essas foram as dicas, espero que tenha ajudado muito vocês. Boa noite, meu nome é Michele. Eu sou mãe dos alunos Enzo Manuel e Ítalo Luiz, dos respectivos 3º e 8º ano, do Colégio Meu Futuro. E agora eu vou falar um pouco de como está sendo a nossa rotina, né, nesses tempos de pandemia, nessa situação, né, que ninguém esperava, que estamos vivendo. Aqui em casa é complicado porque desde o início da pandemia, a única pessoa que não parou de trabalhar aqui em casa foi meu esposo, né? E todos os dias ele sai, né? Vem saindo com aquela preocupação de como ele vai voltar. Ele toma as devidas precauções, usa máscara, usa álcool gel, chega em casa, a roupa fica do lado de fora, toma banho. Só que essa é uma preocupação muito grande. Tanto que logo no início ele ficou com suspeita de Covid, né? Foi ao médico. Só que naquela época ainda não estava tendo teste nos hospitais. Ele foi no Mário Leone, Duque de Caxias, e não estava tendo teste ainda. Ele ficou 14 dias dentro do quarto, né? Eu só entrava para dar comida a ele só saía para tomar banho, e foi um período bem complicado, né? Passado isso, a gente continuou com esse medo, né, de quando ele vai trabalhar e quando retorna, se ele vem com o vírus, se ele pode pegar o vírus novamente, se ele pode passar, né, para os seus familiares, para as pessoas por perto. Aqui em casa, assim, a única pessoa que sai com frequência é ele. Eu não vou dizer que eu não saio, eu saio. Só que eu saio assim para fazer compras, né, para mim, para minha empresa, para o que eu preciso, mais o necessário. E as crianças não, as crianças que ficam dentro de casa, eu acho que estão sendo, né, os mais prejudicados. Ficam sem ir à escola, sem brincar com os amigos que mais gostam, né? Aqui no quintal, né, eu moro no quintal, aqui o Enzo ainda tem os primos, 2 primos pequenos dele, que de vez em quando ele ainda consegue brincar. O Ítalo não, o Ítalo fica mais em casa mesmo, né? Ele lê os livros, ele toca violão, os instrumentos dele. É a distração, só que eu vejo que é complicado, né? Porque eles tinham o hábito de sair, final de semana a gente ir para algum lugar, ir para a escola, né? Tinha toda aquela rotina, e chegava em casa, tinha a rotina de comer, fazer os exercícios, depois bater um papo, e na rua brincar um pouquinho, ou a gente sair, né? Ou levar eles para algum lugar. E com essa pandemia tem sido muito difícil, né? Fora outras coisas. A gente até tenta fazer algumas coisas em casa, só que não é a mesma coisa. A gente está preso, a gente sabe que se algum momento que a gente sair, qualquer momento, né, que a gente vai sair, a gente corre o risco de ser contaminado por esse vírus, né?
E hoje eu venho aqui, né, fazer esse vídeo que foi solicitado pela escola, esclarecendo de como está sendo um pouco da minha rotina, da rotina da minha família. Fora, né, que as coisas, né, mudando um pouco de assunto, com toda essa pandemia, as dificuldades estão sendo maiores, o preço das coisas aumentando e cada vez mais difícil a gente lidar com essa situação, né? Eu creio, eu peço, né, que isso melhore logo, mas para que isso melhore, nós precisamos também tomar nossas precauções, né? Evitar sair, ficar o tempo máximo possível dentro de casa, sair só na necessidade mesmo. Se sair, tomar as precauções. Pegou uma condução, passa o álcool gel. Se tiver lugar para lavar a mão, lava. Chegou em casa também, toma as devidas, né, precauções para não contaminar o seu próximo. E a minha pergunta, como projeto sobre saúde mental, é o seguinte: como é que fica a mente, né, das pessoas, né, tanto dos adultos como das crianças, se esse confinamento, né, repentino pode causar algum dano à saúde mental? Se sim, como a gente faz para amenizar isso, né? Como a gente trabalha a nossa mente para isso? Enfim, essa é a pergunta que eu deixo para, né, saber quais são os tipos de resposta que nós vamos obter, né? Para a gente tentar de alguma forma não se deixar abater, não deixar cair em depressão por conta de toda essa situação que a gente sabe que é muito difícil. Vamos responder a pergunta da mãe Michele. A Michele mandou uma pergunta bastante interessante. E aí ela pergunta, né, como lidar com o confinamento para não afetar a saúde mental. Então, Michele, o importante é você poder lidar com esse momento do confinamento de uma forma muito real. A gente podemos observar que nesse momento de confinamento as pessoas lidam com a questão do medo, onde o medo ele passa a não exercer mais a questão da proteção, porque o medo em si é algo necessário na vida de todo ser humano, porque ele vai te dar o senso de autoproteção, ele vai te afastar de questões perigosas, de risco, de se expor. Então, mas quando esse medo ele começa a afetar a tua saúde mental, a tua saúde emocional, e aí começa a se tornar um quadro preocupante. Então é importante, para que a gente possa lidar, né, com o confinamento, e esse confinamento não afetar a saúde mental, é importante a gente lidar com a realidade, o que é real. Podemos observar que nesse tempo de pandemia, as pessoas começaram a desenvolver quadros de medos muito exacerbados, fora de controles. Por quê? Porque as pessoas foram trazendo isso para dentro de si. A todo instante estava sendo lidado com informações, né, o grande número de informações nos veículos de comunicação, nos WhatsApps, nas redes sociais. E isso foi trazendo para dentro das emoções, né, das pessoas um sentimento de medo fora do controle. Se perdeu o controle disso. E isso certamente não é bom, não vai ajudar a saúde mental e emocional. Então, como podemos lidar neste momento? É importante lidar com o confinamento de uma forma real, né? O que é real? A que nível de exposição eu estou sendo colocada com relação ao confinamento? Eu tenho alguém dentro da minha família com um quadro de Covid? Eu estou enfrentando o isolamento porque eu estou me protegendo, eu estou buscando proteção para minha família, ou porque alguém da minha família já está com o Covid, porque temos pessoas dentro do próprio ambiente familiar que estão isoladas dentro de casa e o resto da família isolado também no mesmo ambiente. Então, assim, é necessário trazer essa informação para dentro da tua realidade, né? Para que não seja alimentado um medo de uma forma exagerada, que esse medo possa perder o limite, o controle, você perder o controle dele, e aí levar para quadros mais graves, né? de falta de controle emocional.
Temos pessoas entrando em quadro ansioso, em quadro depressivos, justamente por quê? Porque iniciou um processo de medo de pegar o Covid e mesmo sem essa pessoa estar sendo exposta de uma forma mais frequente, de uma forma, uma exposição real, né? Como temos pessoas, por exemplo, médicos, enfermeiros, que lidam de frente, são pessoas que lidam de frente com essa questão da pandemia. E temos pessoas que já estão isoladas dentro de casa, pessoas que estão durante todo esse período de quarentena isolados, mas as pessoas, às vezes, elas vão perdendo o controle por estar envolvidos com informações, com um grande nível de informações em relação. A pessoa já está isolada, já está no confinamento dentro da sua residência, e aí ela vai trazendo de fora para dentro toda aquela avalanche de informações. Então, a forma que eu trago para você, como orientação, é que você busque uma proteção, que você lide com o real e que você evite também muita exposição a informações que você já tenha em relação ao Covid. Que você não fique se alimentando, né, de tantas informações que você já detém. Você já sabe como se proteger, já sabe como evitar, já sabe como você, né, resguardar a sua vida e a sua família. Então é importante isso, não alimentarmos um medo que venha trazer prejuízos maiores para a nossa saúde emocional e mental. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Júlio César, aluno do 6º ano do Colégio Meu Futuro, e hoje eu vou falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Neste cenário, é necessário dar uma atenção especial à saúde mental, que pode causar depressão, ansiedade e estresse. Eu e minha família, para prevenirmos depressão, estresse ou crise de ansiedade, nós assistimos séries e filmes juntos, nós jogamos juntos, brincamos com nossos animais de estimação. Perdemos alguns conhecidos e estamos tristes com isso. Nós queremos que vocês se cuidem. Vocês sabiam que crianças também podem ter depressão e crises de ansiedade? Então minha pergunta vai para a psicóloga Elilda. Como os pais identificam se a criança está com depressão ou crise de ansiedade? Então é isso. Obrigado e tchau. Olá, Júlio César. Júlio César é um rapaz do 6º ano que nos mandou uma pergunta bastante pertinente. Eu achei bastante interessante a pergunta dele. Ele diz assim, né, como os pais podem identificar se a criança está com depressão ou crise de ansiedade? Bem, o importante é que se possa observar se essa criança, se ela está com a rotina dela alterada, muito alterada, né? Mais do que o normal, mais do que a gente possa entender como normalidade para um período como esse de isolamento. Porque muitas das vezes o adulto ele ignora essa alteração comportamental dessa criança por achar que a criança simplesmente não está bem, está com birra, está chateada. E muitas das vezes a criança, a forma dela sinalizar que ela realmente não está bem, não está dando conta de uma emoção que está afligindo ela, é através do comportamento. Essa criança, muitas vezes, ela não vai saber falar como adulto. Se você vai buscar uma orientação como adulto do que ele está sentindo, ele vai saber expressar. Ele pode não querer dizer, mas ele sabe expressar o que ele está sentindo. Muitas das vezes ele vai te fazer compreender. A criança ela não vai ter essa magnitude de poder dizer para você, trazer para você o que está aqui dentro das emoções dele. E como ele faz isso? Ele faz alterando o comportamento dele. Então a criança, ela passa a se isolar, ela não quer conversar, ela não vai querer brincar com os brinquedos que normalmente ela gosta, ela mais ama, ela não quer, ela para de querer se alimentar, ou então essa criança começa a comer demais.
Às vezes tem criança que, em vez de deixar de comer, ou deixa de comer, o pai ele não percebe, porque não quer comer porque a criança não gosta, só quer comer se for alguma coisa. Mas então, observe isso, se ele gosta de um sorvete e a criança não quer nem comer aquilo que ele gosta, e aí você vai juntando todas essas características, pontuando isso, você vai percebendo que essa criança está entrando num estado de uma dor emocional. Ela não brinca, ela não quer assistir mais aquele desenho que ela gosta, ela não quer conversar, ela não quer brincar com aquele irmãozinho que está dentro de casa. Ela começa a ficar muito, muito isolada, se colocando muito distante. É uma criança que você percebe que as emoções dela estão muito resguardada. Ou então essa criança começa a ficar muito agressiva. Tem criança que começa a demonstrar um estado de revolta, né? A criança vai expressando uma questão de uma revolta, tudo ela está revoltada, tudo ela briga e ela quer bater. E às vezes os pais observam e acham que a criança está só com birra ou fazendo manha. E muitas das vezes a criança está expressando uma dor emocional que ela não está dando conta, justamente da forma que ela encontra, que é através do comportamento. Então é extremamente importante, Júlio César, o papai e a mamãe, o adulto que acompanha essa criança, observar se a criança está mudando o seu comportamento, a sua rotina de comportamento, além do aceitável para uma questão de isolamento. Nós sabemos que o isolamento por si só já vai mexer por demais com as emoções, tanto da criança, como nós temos discutido, como do adulto. Porém, se essa criança muda de uma forma, além do normal, de uma aceitável, que você percebe que isso já está trazendo incômodo, essa criança ela sai da convivência dentro do contexto familiar e se resguarda no local isolado, é importante observar. É importante buscar ajuda para que isso não venha crescer a um ponto, desenvolver-se a um ponto de mudar o dia a dia dessa criança e trazendo prejuízos maiores de serem contornados na saúde emocional dela, tá? Para que essa criança amanhã não venha desenvolver patologias e aí a gente seja necessário ter a inferência de um profissional para que possa estar ajudando nesse momento. Então, o importante é observar essa criança. Se essa criança está saindo do contexto aceitável de uma normalidade no comportamento dela. E aí sim, o papai deve sentar, conversar, tentar entender o choro dessa criança, o isolamento dessa criança, trazer para ele perguntas onde ele possa se sentir à vontade para responder, observá-lo e a partir daí abraçar, envolver com muito carinho, com muito amor, mostrar que está próximo, que está perto e que ele não está só, tá bom? Essa é a nossa resposta para você, Júlio César. Um grande abraço e obrigada. Oi, eu sou a professora Karen, professora de Ciências, e eu vim falar um pouquinho de como foi e como está sendo minha rotina no meio dessa pandemia, né? Como que eu lidei com isso, como eu estou lidando com isso. Bom, quando começou isso lá em março, pegou todo mundo desprevenido, todo mundo no susto, ninguém esperava por isso. Aquela intensificação de informações que a gente recebeu de todas as mídias, jornal, televisão, internet, rádio, enfim, fez a gente ficar com mais medo ainda, e de fato a gente deve ter medo, porque é uma doença que pode sim levar a óbito. Mas, como eu disse, nos pegou desprevenido. Nossa rotina virou tudo de cabeça pro ar. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando dentro de casa. As pessoas que convivem comigo, algumas também tiveram e outras não, como o meu marido. Ele nunca deixou de trabalhar, ele sempre esteve trabalhando, desde quando isso começou lá em março, na empresa dele, lidando com outras pessoas diariamente. Então, o cuidado que ele tinha ao retornar com a gente era único. E ele tinha que se preocupar com a gente e com ele, né? Porque ele também pode pegar. Enfim, eu ficava com medo por ele, por estar exposto. Eu ficava com medo por nós, por estar exposto
a ele, mesmo que a gente mantivesse todas as medidas de higienização ao sair e ao chegar em casa. Nossa rotina virou de pernas pro ar. Meu filho não ia mais para casa do pai dele, eu não visitava mais minha mãe, nem minha mãe e a gente. Não tinha um entrosamento com amigos, com familiares. O único familiar que eu tive convívio foi o meu irmão, porque mora no mesmo prédio que eu, no andar de cima. Somente. Eu, como professora, foi muito frustrante, muito desgastante. Eu chorei muitas e muitas vezes. Eu virei muitas noites gravando aula, porque eu convivo com um neném, e o neném, ele não vai obedecer você falar pra ele ficar quieto. Então eu virava a noite no começo gravando aula de madrugada, porque era a hora que eu tava em paz, em sossego, tava todo mundo dormindo nessa casa. Não ia ter fundo de criança gritando, de alguém falando, de barulho de vizinho, nem de nada, atrapalhando a minha aula. Chorava muito porque eu tava cansada, eu tava esgotada, e era cobrança de tudo que era lado, era aluno, pai, mãe, escola, era muita cobrança. Hoje ainda tem, claro, mas é bem menos do que era antes, porque era novo para todo mundo, pegou todo mundo desprevenido, como eu falei. Eu não fui treinada para dar aula online, eu não estudei nada dessa vivência, então eu tive que aprender na marra a usar as ferramentas Google Classroom, que eu nunca tinha usado, Google Meet, Zoom, nunca tinha usado, editor de vídeo, fazer espelhamento de tela do telefone, porque meu computador é mais lerdo do que eu não sei o que. Então, a maioria das coisas que eu faço é no telefone, e algumas coisas me impossibilitam. Como eu falei, foi muito frustrante. Eu, como mãe, também foi. Hoje eu acho que tá bem mais fácil, a gente já tá se adaptando a uma rotina. Porém, no começo foi muito pesado, porque eu já estava com uma carga emocional como profissional muito abalada, e eu ainda tinha que suprir o meu eu como mãe e o meu eu como ajudando a professora do meu filho com ele em casa. Meu filho tem 7 anos, ele tá no 2º ano do Fundamental 1. É uma criança, ele precisa de apoio, ele precisa de incentivo. E eu não podia descontar a minha carga, o meu estresse nele. Não é justo com ele, não seria justo com ele. Então, às vezes eu tinha que parar, respirar, me acalmar para estar ali dando suporte para ele, porque ele, assim como todos os meus alunos, assim como eu e todos os demais atuantes na educação, a gente caiu nesse novo mundo e todos nós temos que nos adaptar. Alguns se adaptaram mais fáceis, alguns se adaptaram com uma maior lentidão, outros ainda não conseguiram se adaptar por N fatores, porque a gente não sabe a realidade da casa de cada um. Na minha rotina, mexeu muito, como eu falei, eu fiquei muito trancada, isso me deixava estressada, porque eu não aguentava mais olhar para as mesmas caras todo dia, eu queria respirar. Às vezes eu ir no mercado, eu ficava feliz de ir no mercado e ver outras pessoas, mesmo você toda coberta de luva, de máscara, passando, quando tirar a luva, passando álcool, enfim. Sei lá, era uma sensação de liberdade que eu tinha naquele momento. Hoje, depois de vários meses, assim, como eu falei, foram 3 meses, quase 4, sem eu ver minha mãe, sem meu filho ir para casa do pai. A gente foi fazendo uma flexibilização na nossa rotina. Com isso também a gente começou a ter momentos ao ar livre. Eu comecei a levar meu filho a andar de bicicleta, a andar de patinete, porque eu moro em prédio, não tenho um quintal, então eu tenho que fazer isso na rua mesmo. Aí na pracinha eu tenho todo o cuidado possível, eu costumo levar ele num horário onde não tenha muita movimentação, e mesmo assim fazendo ele tomar o cuidado de não levar a mão no rosto, tá sempre higienizando, por isso eu levo o álcoolzinho comigo, porque eu sei que aquele brinquedo tá ali, pode ter poucas crianças naquele momento, mas quantas crianças não poderiam estar ali? Eu sei que nem deveria ir, mas uma criança, ela também precisa cuidar da sua sanidade mental, não somente nós adultos. E ele ficar num ambiente em 4 paredes, só cercado de adultos sem nenhuma criança, também não faz bem para ele, como não fez por 3 meses. E eu precisei fazer algumas mudanças, tomando o máximo de precauções possíveis. A gente tenta, né? A gente sabe que ninguém está imune, pode ser que
nessas idas a gente possa acabar pegando ou não, mas a gente tenta se cuidar o máximo possível, né? Porque hoje eu tô trabalhando de casa, mas amanhã, depois, ano que vem, não sabemos, vai voltar à realidade. E eu não sabemos se vai voltar com vacina ou não, se a vacina vai ser totalmente eficiente ou não, como no caso da vacina da gripe. A gente tem várias vacinas de gripe para vários vírus da gripe. A gente não sabe, é uma doença nova. Tem muita coisa para ser conhecida que a gente ainda não conhece. Então a gente tenta viver ao máximo, se cuidando hoje e pensando pouco no amanhã, porque senão a gente sofre com ansiedade. Eu já sou uma pessoa ansiosa, já faço o tratamento para minha ansiedade. E nesse momento de pandemia mexeu muito comigo. Muito, muito, muito. Eu tinha momentos de felicidade por estar próximo das pessoas com quem eu gosto. Teve momentos de tristeza, de frustração, de estresse, que eu choro. E quando eu choro muito mesmo. De raiva, porque eu me sentia abandonada, não me sentia suprida como profissional. Parecia que eu estava me doando muito e recebendo pouco de valor, de gratidão por tanto que eu estava me doando. Enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu no meu dia a dia. Pediram para fazer uma pergunta para psicóloga e vou finalizar com essa pergunta, tá? O sono e a alimentação acabam influenciando no estresse e na nossa ansiedade? É isso. Beijo, gente! Oi pessoal, aqui é o professor Luciano, né? Fui convidado pela coordenadora Márcia para falar um pouquinho do período, esse período de reclusão da pandemia. Né? Vamos lá, eu tenho alguns pontos positivos e negativos. Vamos começar primeiro pelo negativo. Um deles foi que eu acabei, contraindo o Covid-19. Fiquei um tempo, fiquei mal, nada muito grave, mas foi algo que trouxe certo transtorno, né? Me recuperei, hoje, graças a Deus, estou bem, né? Mas ainda tem outras questões, né? As questões psicológicas, né? Esse afastamento todo, eu como professor, eu gosto do convívio, né? Tá ali conversando, né? Com os alunos ou outros professores também, né? Isso fez bastante falta. Tanto que, devido a essa falta desse convívio, eu tive que correr atrás, né, de uma psicóloga para fazer um acompanhamento com a psicóloga, né, por detrás. São esses percalços, né, que a vida impõe. Pontos positivos é que desenvolvi várias outras habilidades, né, ao longo desse período. Fora ter que desenvolver também outros atos. Isso também, de certa forma, foi bom, né? E entre acertos e erros, né, eu acho que deu tudo certo, a princípio. Eu, na verdade, gostaria até de fazer uma pergunta para a doutora, né, que até a coordenadora Márcia, né, havia indicado. Doutora, eu gostaria de saber se há alguns passos, né, que podem minimizar mais, né, essa questão desse transtorno todo do afastamento, né, social, mesmo com as tecnologias, né, eu vejo que ainda há uma certa dificuldade, né, eu vejo, né, do meu lado uma certa dificuldade, a falta do contato social e físico ali com as pessoas, eu vejo isso como uma grande perda, né? Quais seriam os passos que nós poderíamos tomar para não sofrer tanto com essa falta? Obrigado. Oi, eu sou Letícia Baptista, do 7º ano do Colégio Meu Futuro. E hoje eu vim dizer, né, como está sendo a minha rotina nessa quarentena, esse tempo de pandemia. E hoje eu vim falando sobre um pouco disso, né, do que está acontecendo, né, sobre mim. Me aproximei muito mais da minha família, isso é muito bom. Comecei a fazer exercícios físicos, comecei a ler mais livros, assim, pela internet, comecei a ler mais.
E também um pouco da alimentação, mudou um pouco da minha alimentação, e isso eu acho que melhorou um pouco. E também, né, fazer essas coisas que eu sinto fazendo muito, tô gostando muito. Se já teve alguns casos na minha família, perguntou se já teve alguns casos na minha família sobre Covid, graças a Deus não teve, nenhuma das pessoas daqui teve, graças a Deus. E se eu conheço alguém que teve, conheço pessoas que sim faleceram, infelizmente por causa disso, mas não pessoas não tão próximas de mim. Se eu conheço alguém que já teve depressão devido à perda de emprego, ou algum parente, eu acho que não. Eu acho que não. E dizer, né, se isso é algo bom ou ruim. Eu acho que tem o seu lado bom, né, em meio a essa pandemia, e o seu lado ruim. O seu lado bom é de se aproximar mais da família, né, fazer exercícios físicos, de cuidar mais, né, da mente, essas coisas assim. Priorizar algumas coisas, né? E também isso é muito importante, né, pra esse lado bom. E pro lado ruim, né, de não ter, de ter pessoas, né, de ter crianças, não ter condições de ter, né, de estar participando de uma online, de estar participando dessas aulas assim. E também tem um lado ruim, né, de estar pessoas contaminadas, essas coisas assim, né, de ter isso acontecido no mundo inteiro. E também, né, do lado ruim é que a gente não pode, né, ver pessoas, né, que pessoas grudar, ficar em aglomeração com as pessoas. Isso é muito ruim também, de sempre estar conversando com aquela pessoa virtualmente, né, não pode estar próximo da pessoa. Isso também é muito ruim. Eu trouxe 3 coisinhas aqui que eu vou falar pra vocês, que a primeira é cuidar da alimentação, também é muito importante, né, pro organismo e pra, né, ficar saudável, né. E pratique atividade física, muito bom também. Voltando ao que eu estava dizendo, né, praticar atividades físicas, que também é muito importante. E priorizar o sono, que também é muito importante, né, ter um sono regulado, ter um sono saudável. E também eu trouxe mais algumas coisas, né, de sempre pensar positivo, sempre pensar que tudo isso vai passar, que logo logo já vamos estar aglomerados, já vamos estar, né, tendo as coisas funcionando novamente. E também ter a criatividade, né? Botar a criatividade em várias coisas e manter uma rotina, né? Uma rotina, né? De acordar, de ter uma aula, né? Produtiva, essas coisas assim, de ter um dia produtivo, né? Isso também é muito importante, né? Para o bem-estar de todos. E vamos acreditar que tudo isso vai passar logo, né? Usar máscara, álcool em gel, que logo isso tudo vai passar e já estaremos todos aglomerados. Tchau! Recebemos também a pergunta do professor Luciano. E o professor Luciano ele traz uma pergunta que é a seguinte: o que fazer para minimizar a falta de contato social no isolamento? Bastante interessante também e oportuna essa pergunta, porque é um quadro que foi generalizado, né? Todos foram levados a deixar uma rotina de vida e entrar em isolamento. Podemos observar, inclusive, o isolamento não só social, né, com pessoas do nosso relacionamento, trabalho, colégio, faculdade, na sua igreja, na sua religião, no seu contexto religioso, mas principalmente podemos observar que famílias, né, foram tiradas desse convívio. Avô que não podia mais ver o neto que não podia mais conviver com o avô de uma forma mais aproximada. Podemos observar também que teve, no veículo de comunicações, relatos de pais que estavam em viagens e aí entrou num período de confinamento e esse pai não podia se relacionar com filhos que estavam nascendo e o pai, por estar fora nesse momento, não pôde retornar para esse convívio com aquela família. Então é algo extremamente doloroso. Nós fomos criados como seres humanos e fomos estimulados a todo tempo a nos relacionarmos. Mandamos filhos para o colégio para aprender não só a forma didática, mas aprender também a relação com o outro. Nos relacionamos no trabalho, somos ensinados a todo momento pelos pais, pela família, a nos relacionarmos com o outro, né? Então nós somos seres sociáveis, criados para relacionarmos entre nós mesmos. E, de repente, tudo isso foi colocado no momento de espera,
onde você estava fazendo uma desconstrução. Olha, você agora não pode se relacionar de uma forma mais próxima com o outro. Precisa ser observado isso por essa questão da pandemia. E isso trouxe, com certeza, professor Luciano, dores imensas emocionais. Porque você precisava trazer para dentro de si, para dentro da tua emoção, a informação de que você agora precisa lidar com o outro à distância. E isso trouxe grandes prejuízos mesmo. Patologia sendo desenvolvida, as pessoas que não tinham nenhum sintoma patológico em relação a emoções, desenvolvendo os quadros de fobias, desenvolvendo ansiedade, estado depressivo, porque pessoas isoladas. As pessoas da terceira idade sofreram muito, estão sofrendo ainda muito com a questão do isolamento. Não é? Uma idade onde é tão necessário, onde se chega a uma necessidade tão grande de relação, de relacionamento com o outro, e de repente nós podemos observar tantas pessoas na terceira idade sozinhas dentro de casa. Por quê? Porque o ente querido não podia visitá-lo, estar próximo a ele. Então, é muito importante observar. E aí ele faz essa pergunta, né? Como lidar com essa falta de convívio? E a orientação que eu dou, como eu tenho dado para os meus pacientes, é essa. Que possamos usar os meios que nós temos de comunicação. Né? Aqui você possa usar uma hora que você esteja jantando, que você possa colocar lá o teu meio de comunicação, uma tela de telefone, né? Grava lá, coloca online, faz ao vivo, e aí o outro vai estar almoçando lá também, ou jantando na casa dele, o vovô, a vovó, e vai participar junto com você daquele momento, mesmo à distância. Por quê? Porque a emoção ela vai entender isso, ela vai entender esse cuidado que se está tendo com ela. E aí você não vai perder esse vínculo. Podemos estar longe na questão física, no toque, no tocar o outro, mas nós podemos estar juntos no sentir o outro, na emoção. Então nós podemos usar os meios de comunicação que era usado antes da pandemia de uma forma tão desajustada, né, e que estava prejudicando tanto, inclusive, as emoções. Nós podemos agora usar essas mesmas redes sociais de uma forma com muito mais benefícios, onde a gente possa trazer essa proximidade com o outro, com o amigo, onde você pode fazer uma live com um amigo, com um grupo onde você convivia. Você pode fazer, temos aí colégios fazendo live entre os alunos. Nós somos muito criativos e graças a Deus por isso. Podemos observar que aniversários estão sendo comemorados através da tela de um telefone, né? Então, o importante é isso, é se reinventar. É o momento de se reinventar, para que não possamos perder a essência do nos relacionarmos um com o outro. Existem muitos tipos e graus diferentes de transtornos mentais, sendo alguns dos mais conhecidos a depressão, os transtornos de bipolaridade e de ansiedade, transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, e a esquizofrenia. Esses transtornos são muito complexos e devem ser estudados a fundo por quem deseja entender cada um deles. O que a gente quer é chamar atenção para a importância desse tema, para que cada vez mais pessoas se liguem que saúde mental é coisa séria e deve ser tão cuidada quanto a saúde física, já que, na verdade, nem faz sentido separar as duas coisas. Segundo a OMS, cerca de 20% das crianças e adolescentes ao redor do mundo sofrem de algum problema ou transtorno mental. E mais, cerca de 50% dos transtornos mentais têm início antes dos 14 anos. Na verdade, transtornos neuropsiquiátricos estão entre as principais causas de dificuldades funcionais em jovens. Além da dificuldade para dar sequência às atividades normais da vida, transtornos relacionados à saúde mental elevam o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Um dos grandes problemas é que a gente não entende que um transtorno mental não significa que a pessoa esteja louca, com preguiça ou incapaz para o resto da vida. Por causa desse desconhecimento, muitas pessoas negam que elas mesmas ou alguém próximo sofre de um transtorno mental. Uma doença com diagnóstico e tratamento, e é assim que ela deve ser encarada. Agora pare e reflita por um instante. Você já conversou com seus amigos e amigas ou com a sua família sobre cuidados com a sua saúde mental ou com a saúde mental deles? A nossa dica é que você encoraje o diálogo no seu círculo de amigos. Se você fala sobre o novo treino da moda na academia, por que não falar sobre ansiedade e depressão?
Saúde mental é coisa séria. Por isso, pesquise, converse, demonstre empatia e, se necessário, procure um médico ou uma médica psiquiatra ou então uma psicóloga ou psicólogo. Esse profissional vai saber guiar você pelo melhor caminho. Olá, bom, eu sou mãe de 2 alunos, né, do colégio. Enfim, o que eu posso estar dizendo dessa experiência, né, da pandemia vai começar? Aí, tem como fazer alguma coisa? Tem não, porque é o tempo todinho assim, ó. A pessoa já não tem uma estrutura psicológica boa, porque eu já venho de um quadro que eu deveria estar tendo até acompanhamento e não tenho esse acompanhamento. Aí tudo isso aconteceu, né? Tudo isso está acontecendo e parece que as coisas só pioraram. Mas assim, prejuízo emocional é a questão mesmo, eu não posso dizer nem do isolamento, que eu sou uma pessoa caseira mesmo, não sou de sair dificilmente. Às vezes sim, vezes não, mais para não, né? Eu saía com as crianças, bem pouco. Mas você acordar um dia e saber que não tem ônibus para você ir para o seu trabalho, que as crianças não vão estudar, passam 2 meses, 2 meses não, passa 1 mês e você é pega de surpresa no trabalho, que você não tem mais trabalho, e isso tudo é muito complicado, entendeu? Simplesmente você ouve que você está sendo demitido porque não tem como ficar com a gente se não tem movimento. E graças a Deus, né, Deus me ajudou da minha empresa pagar todos os meus direitos, tudo direitinho. Mas enfim, a gente tem planos, né? Nós temos planos, e os nossos planos, quando fazemos, é quando estamos com o nosso dinheirinho, com o nosso emprego. Mas assim, minha experiência de mãe, para mim, tá sendo normal, né? Assim, tem a parte ruim, né? E tem o lado bom da história. Eu posso dizer assim, o ruim e o bom. O ruim é que a gente, né, início de ano, a gente faz planos, vários planos, e de um dia para o outro, sem perceber, a gente já estava meio assim, né? Já pensando que o pior pudesse acontecer mesmo, mas você nunca acredita que vai acontecer com você. Então, aí seus planos que você estava fazendo vêm como uma cachoeira e leva eles e some a sua vista. E esse é o lado ruim. O lado bom é de você ter tempo em casa com seus filhos, entendeu? Você brinca, você grita, você briga, você beija, você faz as pazes, é tudo bem rápido que acontece. Então esse é o ponto bom, né, de tudo que está acontecendo. Eu tenho que fazer uma pergunta, né, para a psicóloga, então eu vou deixar minha pergunta aqui. É tudo muito confuso, mas no momento eu não pensei na minha pergunta, mas eu vou fazer bem rápida, né, para a psicóloga. Como a gente deve lidar com a nossa rotina em casa, para a pessoa que já não tem aquela... Eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho aquele ponto estratégico de resolver as coisas, não tenho hora, entendeu? Eu já sou meio bagunçada. E com essa pandemia parece que tá pior, tá tudo bem pior. A gente deve continuar do jeito que a gente tá, tomando café na hora do almoço, começando a fazer o almoço na hora do lanche. Isso daí é uma forma de se sentir melhor, de relaxar, ou
o mundo lá fora tá uma bagunça, né? Tá tudo muito bagunçado. O que eu queria saber, a gente pode bagunçar em casa também? Não ter essa rotina, a não ser o compromisso com a escola, né? No caso, eu em casa eu tenho um compromisso com os meninos, com a aula que eles têm. Mas assim, em casa eu posso deixar do jeitinho que tá, tudo bagunçado mesmo, sem hora pra nada, sem regras, deixar as crianças um pouco à vontade. Essa é a minha pergunta. Ou eu devo continuar, que já não era muito bom, né? Mas tentar continuar como era antes. Essa é a minha pergunta. Deixa bagunçado, do jeito que tá, ou tento me organizar para quando tudo isso passar. Boa noite, eu me chamo Charlene, sou mãe do aluno Felipe Natan, do 7º ano. E a proposta que eu venho aqui é falar a respeito de como tem sido a nossa quarentena. Confesso que no início foi um tanto difícil, devido a se adaptar, né, a uma rotina nova, rotina com aulas online, e fazer ele entender que ele deveria cumprir os horários dele, que ele deveria fazer as atividades dele, mesmo não estando presente na sala de aula. Porém, com o passar do tempo e um pouco de paciência, nós conseguimos aprender a lidar com essa situação e compreender que não é o momento do retorno às aulas, por mais que ele queira e esteja ansioso, não é o momento adequado, e conseguir fazer dia após dia uma boa atividade, tendo um desempenho bom. E agora ele vai falar um pouco de como que ele se sente com esse período de quarentena. Boa noite, aqui é o aluno Felipe Natan e eu vim explicar como tem sido a minha quarentena. No começo foi muito difícil me adaptar a uma vida nova, uma nova rotina, que não podia ver meus familiares, eu fiquei muito tempo preso, vamos dizer assim, porque eu não podia sair pra rua e nada. E isso. E tive que aprender a estudar online, um método diferente do que eu estudava. Tem a pergunta de uma outra mãezinha, ela não colocou o nome no vídeo, tá? Mas ela faz uma pergunta onde ela pergunta sobre rotina, né? Bastante interessante essa pergunta dela. Como lidar com a rotina? E aí ela faz uma pergunta: devemos manter a rotina ou não devemos dar tanta importância à manutenção da rotina que nós tínhamos no nosso dia a dia? E a resposta que eu teria para dar a ela, né, para todos, é que é muito importante para a saúde mental, é extremamente importante a questão da rotina. Entendemos que não é fácil, porque você vai estar num ambiente restrito, que é dentro da sua residência, dentro do seu espaço familiar. Você não tem a mesma normalidade da tua rotina, onde íamos para colégio, para faculdade, para o trabalho, para um passeio, na casa de um amigo. Então, essa rotina por si só, ela deixa de existir, mas é importante cultivar o mínimo de rotina que você tenha dentro da sua casa. Horário para se acordar, com as crianças, então é extremamente importante, papai e mamãe responsável, você observar a rotina desta criança, deste adolescente. Eu observei nesse período de pandemia muitos adolescentes entrando em estado de ansiedade, depressivos, porque justamente ele foi tirado de uma rotina dele e ele, por não saber lidar com essa falta de rotina, ele passou a se isolar. Então aquele adolescente passou a não ter hora mais para acordar, todo o metabolismo dele entrou em questão de desajuste, porque ele não tinha horário para acordar, não tem horário para dormir. Uma das maiores queixas que nós recebemos no consultório é de pais desesperados, porque as crianças estão trocando a rotina que eles tinham por um jogo, então ele passa a noite jogando, ele acorda jogando e participando de jogos, e essa criança está totalmente sem rotina, e isso não é bom, não é bom. O importante é que se observe a rotina, seja do adulto, seja da criança, seja da pessoa de mais idade, que você tenha uma rotina para acordar, tenha um horário para acordar, tenha um horário para deitar, que você tenha horário para fazer as suas atividades dentro de casa,
Que bom que os colégios voltaram, né, com as atividades, mesmo online, mesmo à distância, mas foi extremamente importante este momento, porque a criança, o adolescente, ele tinha um contato com esse ambiente, né, de escola, de colégio. Ele não perdeu, aí não se perdeu em tanto isso, porque ele pôde manter essa orientação. Então é extremamente importante. Importante você definir, criança acorda, coloca essa criança e adolescente para fazer a sua cama. Muitas das vezes tem pais que não observam, a criança acorda, o adolescente acorda, e aí ele vai tomar o seu café e vai fazer alguma atividade, vai para um jogo, pega o telefone celular e vai ficar jogando, e essa criança deixa a cama lá sem arrumar. É importante para nosso cérebro, para nossas emoções, a gente dizer para ele que nós estamos fechando um ciclo para começar outro. Então, muitas vezes, o ato só de você chegar e arrumar aquela cama, colocar as coisas no lugar, e você está dizendo para você mesmo, você está trazendo uma orientação para dentro das suas emoções, de que aquele momento, que é o momento de dormir, acabou. E que você vai começar um outro momento dentro desse espaço que você detém aí na sua residência. Então, é extremamente importante, pequenas coisas que possamos estar trazendo de orientação para essa criança, para esse adolescente, para que ele possa entender que isso é benéfico para a saúde mental e emocional dele. Então, a orientação que eu dou é que a rotina é importante, se manter o mínimo de rotina nesse momento de isolamento é muito importante para a saúde das emoções.